Portugal entrou hoje em campo para defrontar a seleção islandesa naquela que foi a primeira jornada e jornada de estreia da nossa seleção nesta fase final do Europeu 2022 que decorre na Hungria e na Eslováquia, e Portugal acabou por não entrar da melhor forma, podemos até dizer que acabou por entrar com o pé esquerdo na competição. Vamos analisar o jogo, vamos falar sobre o jogo, mas antes disso, olhar para a situação em que ambas as seleções se encontravam à entrada para este encontro. Duas equipas em momentos claramente diferentes. De um lado tínhamos Portugal com uma convocatória bastante condicionada, não me vou estar sempre a referir isto ou utilizar isto como desculpa, mas sim, Portugal muito condicionado em termos de convocatória, a ter que procurar soluções onde elas possam não existir e a tentar colmatar certas ausências com outros jogadores com características completamente diferentes, e nesse aspecto Portugal muito condicionado. Já do outro lado tínhamos uma Islândia com a equipa na máxima força, sem lesões, com os jogadores importantes a estarem lá na convocatória, a estarem presentes neste jogo, e portanto duas equipas em momentos claramente diferentes. Olhando então agora para aquilo que foi o jogo, a primeira parte, Portugal que surpreende com a aposta em Fábio Magalhães na lateral direita, uma surpresa que podemos dizer se calhar não muito surpreendente, tendo em conta lá está o leque de laterais direitos que Portugal trouxe para este encontro. Daniel Vieira, um dos laterais direitos convocados por Paulo Jorge Pereira para esta fase final, não esteve presente na lista de participantes para este jogo, tendo ficado na bancada. O mesmo se passou com Martim Costa, um dos laterais centrais também convocados para esta fase final. Posto isto, Portugal apenas tinha uma opção de raiz para a lateral direita, Ángel Hernández, que ainda está à procura de assimilar bem as dinâmicas de Paulo Jorge Pereira do nosso jogo, e portanto a opção mais viável e mais segura para uma entrada numa fase final, para uma entrada numa competição, teria que ser obviamente Fábio Magalhães. Um jogador que no Futebol Clube do Porto não está muito rotinado na posição, no entanto na seleção já não seria a primeira vez que a faria e portanto tinha todas as condições para não comprometer e até poderia acrescentar alguma qualidade e alguma estabilidade, que era o mais importante. Estabilidade, calma e pragmatismo foi aquilo que se notou nos primeiros 5 minutos de jogo da nossa seleção, por parte da nossa seleção, porque de facto no ataque Portugal muito calmo, muito pragmático, a querer organizar muito bem o jogo, a ser muito paciente, e é algo até invulgar que nós não temos visto nos últimos tempos da nossa seleção, porque realmente nas últimas fases finais em que Portugal tem marcado presença, o arranque dos jogos é sempre algo muito precipitado, lances individuais, querer rematar, procurar a baliza, não pensar no ataque, e hoje vimos ouvimos uma seleção portuguesa completamente diferente desse registro, para melhor. Já na defesa, nos primeiros 5 minutos, e atenção, 5 minutos, porque o jogo foi um descalabro total, aquilo descambou tudo, mas nos primeiros 5 minutos, na defesa Portugal também muito coeso, com uma entrega tremenda e proatividade. Portugal neste momento, neste período de tempo, nestes primeiros 5 minutos, tinha os ingredientes todos que nos indicavam que puseram fim às adversidades, que se souberam adaptar com o grupo que tinham, com os jogadores que tinham, e que estaríamos perante um jogo tremendo, disputado até o último segundo, e quiçá podia ir para o nosso lado. Já a Islândia no ataque apresentava algumas dificuldades no seu jogo, isto nos primeiros 5 minutos também à semelhança de Portugal, onde só através de lances individuais iam conseguindo chegar ao gol. Na defesa islandesa notava-se alguma precipitação e falta de controle, também era à vontade de se fazerem mostrar agressivos. A prova disso foram as muitas exclusões por 2 minutos devido a faltas desnecessárias sobre os pivôs portugueses. Com o decorrer do jogo, a Islândia foi ajustando, endireitando a sua estratégia para o encontro, principalmente na vertente ofensiva, e acabou por achar o ponto fraco da nossa seleção: o jogo de 1 para 1. Uma Islândia que a um dado momento marcava golos de qualquer lado. Era lances, situações de 1 para 1 de Magnusson em que ganhava vantagens para os colegas, a bola ia para Pálmarsson, rematava, marcava, e Pálmarsson nem esteve muito bem neste jogo em termos individuais, mas também não era só Pálmarsson que aparecia, também as bolas iam para a ponta e a ponta finalizava, portanto a Islândia encontrava sempre alguma vantagem. O jogo interior com o pivô islandês não foi um forte, foi acontecendo, mas não foi o forte da equipa, também não estava a ser necessário porque realmente as continuidades, o fluir do jogo estava a servir perfeitamente, e aqueles lances de 1 para 1 foram uma constante ao longo dos 60 minutos. O marcador só não disparou nesse momento a favor da Islândia porque realmente tivemos um Gustavo Capdeville inspiradíssimo. As análises individuais é mais lá para a frente, mas posso-te dizer que o Gustavo Capdeville na primeira parte fez 5 defesas, e a questão não é só as 5 defesas, foram 5 defesas em momentos-chave, onde Portugal conseguiu ter bola para recuperar o resultado, para dar uma remontada, e por vezes conseguiu marcar gol nesse lance seguinte, outras vezes desperdiçou essa vantagem que tirou em ter um guarda-redes em grandíssima forma na sua baliza. Depois também a Islândia na sua defesa acertou a sua postura, começou a defender mais com a cabeça e menos com o coração, mantendo sempre obviamente a sua agressividade que lhes é característica. Passaram também de um 6-0 recuado que permitia a Portugal conseguir explorar melhor o remate exterior, e conseguiu várias vezes explorar através de Cavalcanti, Rui Silva e Fábio Magalhães. Um 6-0 também ali com aquelas lutas de pivôs que eu referi há pouco. Portugal conseguiu muitas vezes ganhar vantagem no jogo interior com pivô, tantas eram as vezes que os jogadores islandeses estavam na rua excluídos, e portanto a solução encontrada pela Islândia no seu processo defensivo foi efetivamente passar de um 6-0 recuadinho para um 6-0 bastante
proativo, bastante pressionante, bastante subido. Essa pressão defensiva da Islândia fez com que os nossos jogadores sentissem muitas dificuldades e aí começaram as falhas técnicas por parte da nossa seleção. Erros individuais, desde passos, atacantes, violações da área por linhas de Iturriza e Aimar. Iturriza fartou-se de fazer linhas. Também maus passes por parte dos jogadores da primeira linha, depois más decisões, remates falhados, desperdícios. Os guarda-redes da Islândia estiveram em grande plano e, portanto, Portugal, dos 15 minutos da primeira parte até ao final da mesma, a sentir muitas dificuldades e a errar em momentos e em situações que não podia errar. Estando Portugal a sentir dificuldades no ataque, se bem que, na minha opinião, as maiores dificuldades da nossa seleção foram verdadeiramente na defesa, Paulo Jorge Pereira lança o 7-6. Um 7-6 que não surtiu um efeito muito prático, porque um 7-6 para surtir um verdadeiro efeito tem que ter a cooperação da defesa e Portugal não estava a ter sucesso defensivo. Estando a ser o nosso maior problema na defesa, Paulo Jorge Pereira bem que rodou a equipa toda e eu nunca vi Paulo Jorge Pereira rodar tanto a nossa defesa como rodou neste jogo. Tirou o Iturriza, lançou o Cavalcante estava lá, mas tirou o Iturriza, meteu o Daimar, tirou o Cavalcante e meteu o Gilberto, tirou o Gilberto, meteu a Angel Hernandes, trocou o Gilberto de lado, trocou as pontas, tirou o Branquinho, pôs Lionel, tirou a Areia, pôs Tito. Epá, a Islândia fazia o que queria da nossa seleção. Com um ataque minimamente aceitável e com uma defesa péssima, mas paupérrima mesmo, Portugal vai para o intervalo a perder 14-10. Um resultado, na minha opinião, justíssimo, até porque se a Islândia nos primeiros 5 minutos estava, em termos de exibição, atrás de Portugal e demorou a entrar no jogo quando comparado com a nossa seleção, dos 5 minutos para a frente, ou se eu quiser ser mais simpático, dos 15 minutos até aos 30 da primeira parte, realmente a Islândia superiorizou-se a Portugal, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo, e anulou-nos completamente. E se nós ao intervalo pensávamos do tipo, ok, Paulo Jorge Pereira tem agora aqui 15 minutinhos para falar com os jogadores, 14-10 é recuperável, obviamente, portanto nada está perdido, é só acertar as pecinhas, principalmente na defesa, ajustar isto e aquilo, existirem as ajudas, Paulo Jorge Pereira bem que pediu timeouts, mas nada estava a funcionar e, portanto, nós tínhamos que confiar que os nossos jogadores iam entrar para a segunda parte muito melhores do que aquilo que mostraram de metade até ao fim da primeira. Mas realmente era só esperar, porque a segunda parte começou exatamente como terminou a primeira. Capdeville em grande forma, em grande destaque, as pontas a serem eficazes no ataque, incrível, mas a Islândia a fazer o que queria da nossa seleção e Portugal a cometer novamente falhas técnicas individuais. O jogo que nos primeiros minutos da segunda parte foi sendo gol cá, gol lá, até parecia que ia ser um jogo bastante interessante, porque em termos de espetáculo, não fôssemos nós ser portugueses, o jogo até estaria muito interessante. O problema é que depois voltaram a surgir os uns para uns da Islândia, Portugal voltou a errar, como eu disse, a cometer muitas falhas técnicas e a Islândia voltou a disparar no marcador. A aposta no 7-6 nesta segunda parte não surtiu tanto efeito como na primeira. A Islândia de certa forma já estaria preparada ou precavida para enfrentar um 7-6 português e realmente mostraram-se muito fortes na defesa. Com tanta coesão defensiva por parte dos islandeses, a única solução que Portugal tinha naquele momento era o remate exterior e nesse aspecto Rui Silva em grande destaque, Fábio Magalhães também e Portugal a conseguir com maior ou menor dificuldade a ter sucesso e a continuar a ter sucesso no ataque. O ataque de Portugal, que nesta segunda parte também passava muito pelo jogo para as pontas e realmente as pontas têm que tirar o meu chapéu, quer António Areia, quer Diogo Branquinho, quer mais tarde Lionel e Miguel Alves, estiveram muito bem nas pontas, muito eficazes. Portugal a um dado momento já tinha feito 4, 5, 6 gols nas pontas com 100% de eficácia. Aos 48 minutos de jogo, ou seja, 18 minutos da segunda parte, Paulo Jorge Pereira decide mudar a defesa, mudar o sistema. Gilberto Duarte passa a ser o defensor mais avançado naquele que parecia ser um sistema 5-1, onde os segundos defensores começam a pressionar o seu lateral quando o pivô estava do lado contrário. Com esta alteração na defesa, Portugal começou a criar mais dificuldades à Islândia. A Islândia começou a cometer falhas técnicas, algo que não tinha cometido no jogo. Tirando uma outra situação, a Islândia estava muito certinha no ataque e com esta aposta defensiva Portugal começa a provocar o erro na equipa islandesa e consegue encurtar a diferença do marcador de 6 golos para 4. Faltavam 12 minutos, estávamos nós a olhar para o jogo e assim, esperem lá que isto ainda vai funcionar, mas a Islândia, como grande seleção que é, tem uma capacidade de resiliência tremenda e soube-se adaptar. Os últimos minutos desta segunda parte foram a Islândia a gerir o resultado. Portanto, uma vantagem de 6 golos, a Islândia tinha o jogo na mão, estava muito bem defensivamente estava a conseguir anular Portugal, ainda que Portugal fosse chegando ao golo por mérito próprio, mas no ataque era onde estava o segredo para a Islândia conseguir gerir e muito bem este resultado. O guarda-redes da Islândia, que nesta segunda parte também, meus amigos, temos que lhe dar o devido mérito, porque realmente se Portugal já estava com dificuldades na defesa e se o ataque era o que ia valendo, quando o guarda-redes da Islândia começou a aparecer, gente, foi o fim do nosso jogo, tipo, foi o morrer completamente do jogo, foi a nossa morte, foi a morte do artista. Agora, há que olhar para a frente, olhar para o próximo jogo, temos a Hungria, um jogo que vai ser muito complicado, gente. A Hungria perdeu com os Países Baixos, também lá está, um jogo que surpreendeu tudo e todos, a Hungria a jogar em casa, pavilhão cheio, mas eu bem vos avisei que esta Holanda iria surpreender, poderia surpreender, não esperava eu que fosse
frente à Hungria, porque eu esperava assim que a Hungria tivesse uma fase de grupos mais tranquila, mas a Holanda se surpreendeu com a Hungria, foi só para dificultar o nosso trabalho e a nossa possível passagem à fase seguinte, o que seria muito importante nesta primeira jornada termos ganho. Não conseguimos ganhar, as contas ficam muito complicadas, muito apertadas, os adversários que vamos ter pela frente não são os melhores, porque agora vamos apanhar uma Hungria que está obrigada a vencer e que joga em casa, e gente, isto vai ser muito complicado, e a possibilidade de passarmos à fase seguinte, ou a probabilidade de passarmos à main round, começa a ficar cada vez mais curtinha. Agora, olhando para um plano mais individual daquele que foi o jogo, olhando para os nossos jogadores, para os jogadores que foram lançados por Paulo Jorge Pereira para este encontro, que foram todos os convocados, a lista de participantes para este encontro foi toda a jogo. Volto a relembrar que Martim Costa e Daniel Vieira ficaram de fora dos convocados para este encontro, tendo ficado na bancada. Relembrar também que estas minhas pontuações são dadas de 0 a 10, tendo em conta os golos marcados, o desempenho de modo geral de cada um dos jogadores, não só os golos marcados, mas o desempenho no jogo, a forma como leram o jogo, decisões, passes, erros técnicos, tudo o que é bom e tudo o que é mau. Vamos então começar pela baliza, e na baliza vamos começar pelo grande Gustavo Capdeville, que terminou com uma pontuação de 8.5. Gustavo Capdeville esteve em grande forma. Na primeira parte registrei 5 defesas do Gustavo, na segunda registrei 3 defesas, portanto um total de 8 defesas do Gustavo Capdeville, e provavelmente passou-me aqui alguma lá pelo meio, mas foi muito por aí. Gustavo Capdeville esteve em grande forma. Portugal, volto a dizer, só não perdeu por uma maior diferença, por mais golos de diferença, porque realmente o Gustavo disse: eu estou presente, e esteve verdadeiramente presente. Depois temos Manuel Gaspar, que entrou nos últimos 7, 8 minutos da segunda parte, entrou, pronto, para rodar, para tirar alguns minutos. Fez uma defesa que foi no último segundo, foi literalmente o último remate da Islândia quando o jogo já estava a terminar, portanto Manuel Gaspar terminou com a pontuação de 6.3. Passando para a linha de centrais, e aqui vamos começar por Rui Silva. Rui Silva terminou com a pontuação de 8.3. Rui Silva foi para mim o MVP deste jogo. Se olharmos para os jogadores de campo, se olharmos para o panorama geral da nossa seleção, para mim o MVP foi Gustavo Capdeville, de longe. Se olharmos para o ataque ou para o jogo em geral ou para os jogadores de campo em geral, Rui Silva claramente 8.13, uma pontuação que espelha os 4 golos que ele marcou de primeira linha em 4 remates, os fantásticos passes e dinâmicas que ele deu ao jogo, portanto Rui Silva impecável. Depois, Miguel Martins terminou com a pontuação de 6.1. Eu acho que aqui o Miguel não esteve bem neste jogo, ele próprio sabe disso, nós próprios vimos a exibição dele. Teve sim alguns pontos bastante positivos, como os últimos passos, mas depois houve alguns remates falhados. Também esteve bem, por exemplo, a ganhar um livre de 7 metros, mas depois também teve algumas falhas técnicas, e isso acaba por pesar nesta pontuação final, e portanto um 6.1 para Miguel Martins, que não esteve muito dentro de jogo, mas pronto, tivemos um Rui Silva que compensou então essa ausência de um grande Miguel Martins. Passando agora para as laterais, vamos à lateral esquerda, e na lateral esquerda começamos por Gilberto Duarte. Gilberto Duarte com a pontuação de 5.9. O Gilberto, que numa primeira fase ou em 80% do jogo apenas participou no processo defensivo, algo em que ele é muito bom, muito forte, e é uma das suas fortes características em termos individuais, e depois nos últimos minutos participou no processo ofensivo. No ataque, nestes últimos minutos de jogo em que ele participou, teve 2 situações para marcar golo, falhou as 2, uma delas foi um contra-ataque em que aí podemos dar mérito ao guarda-redes islandês, que fez uma tremenda defesa, mas pronto, lá está, é um contra-ataque. O Gilberto podia ter feito melhor, mas olhando para aquele que foi 80% do seu jogo, que foi no processo defensivo, o Gilberto terminou com uma pontuação de 5.9, porque realmente houve muitos erros individuais. Lá está, a defesa trata-se mais de um jogo coletivo do que um jogo individual, mas realmente o Gilberto deixou-se papar muitas vezes no 1 para 1. Não esteve o Gilberto que nós conhecíamos. Depois, quando Paulo Jorge Pereira passou para um sistema 5-1 em que Gilberto foi o defensor mais avançado, aí melhorou-se um bocadinho, mas pouco, e portanto o Gilberto a não estar muito bem na defesa. Aliás, só 1 ou 2 jogadores, se tanto, é que para mim estiveram verdadeiramente bem na defesa, porque a defesa foi uma desgraça. Depois temos Alexandre Cavalcanti, que lá está, mais um jogador que defensivamente não esteve muito bem na minha opinião, terminou com a pontuação de 6.5, não por aquilo que fez na defesa, que também tem que ser justo. Teve um outro momento em que esteve muito bem defensivamente, mas depois também teve um outro momento em que não esteve tão bem. Mas sim, esta pontuação de 6.5 para Cavalcanti foi maioritariamente tendo em conta aquilo que ele fez no ataque. Teve um golo em 3 remates, portanto 6.5, não há muito mais a dizer. Depois tivemos Salvador, que aqui e acolá foi entrando no jogo, esteve 2, 3 minutinhos, depois saiu, depois mais tarde voltou a estar mais 3, 4, 5 minutinhos, depois saiu. Pronto, foi sempre entrando e saindo. Do tempo que ele esteve em campo, ainda pôde fazer um golo em 2 remates. Terminou com a pontuação de 6.4, um jogador que também participou no processo defensivo. Não esteve tão mal como outros jogadores aqui, mas pronto, também não esteve muito bem. Eu acho que quando 3, 4 jogadores numa defesa de 6 jogadores, sem contar o guarda-redes 7, mas que quando numa linha defensiva de 6 jogadores, 3, 4 ou a maioria está muito mal, eu acho que os outros acabam por ir de arrasto, e realmente aqui, pronto, Portugal
pá, muito mal e Salvador foi um bocadinho de arrasto, 6.4, para mim uma pontuação de nota mais, mas pronto, é o que é. Depois temos Fábio Magalhães, terminou com a pontuação de 8.0, um jogador que esteve muito bem no jogo, muito bem no ataque, na defesa foi um dos jogadores que procurou mostrar mais serviço, procurou estar melhor na defesa, ainda que tenha cometido um outro erro, mas isso é perfeitamente normal, natural. Esteve muito bem nos últimos passos pós pivôs, principalmente no 7-6 com Neymar, mas também em 6-6, Fábio Magalhães muito bem na dinâmica do jogo. Teve 4 remates, 3 golos, portanto uma eficácia muito boa, uma excelente eficácia de primeira linha e depois acho que teve um golo em penetração, já não me lembro. Mas pronto, ele esteve muito bem nas continuidades, um jogo para as pontas, muito bem mesmo o Fábio, portanto uma pontuação de 8, muito boa. Passando para a lateral direita temos apenas Ángel Hernández, que terminou com a pontuação de 5.9. Sinceramente, Ángel Hernández nota-se claramente que ainda não está muito por dentro da seleção, obviamente que isto é tudo um processo, ainda é, pá, são muitas dinâmicas, é preciso trabalhar, é preciso tempo e o que não há na seleção é tempo para se trabalhar, isso é verdade. E portanto eu acho que Ángel Hernández daqui a uns tempos, se continuar a marcar presença na seleção, como eu acredito que vai continuar, vai ser um jogador cada vez melhor e vai crescer muito. Passando agora para as pontas, vamos à ponta esquerda. Diogo Branquinho terminou com a pontuação de 6.2. Diogo Branquinho esteve bem, não foi o melhor ponta, mas esteve bem. Porquê 6.2? Porque só fez um remate, um golo, sim senhor, 100% de eficácia. Na defesa esteve ali um bocadinho aquém. Obviamente que pronto, lá está, mais um jogador que foi de arrasto, é um jogador da ponta. Se o segundo defensor falha, ele tem que ir ajudar, tem que fechar, deixa o seu ponta sozinho, o ponta entra. Mas pronto, lá está, tendo tudo em conta, 6.2, uma pontuação de nota mais. O outro ponta esquerda, Lionel Fernandes, que ainda que tenha cumprido menos minutos que Diogo Branquinho, apareceu mais no jogo. Ainda que defensivamente não acredito que tenha estado melhor que o Branquinho nem pior, estiveram os dois mais ou menos ao mesmo nível, mas no ataque Lionel Fernandes, além de ter feito mais golos, 3 remates, 3 golos, foi um jogador que apareceu mais. Na ponta direita temos António Areia, que para mim foi uma das grandes surpresas. Porquê? Porque António Areia no Futebol Clube do Porto não tem estado em grande forma, não tem aparecido muito. Na seleção também nas últimas fases finais tem estado com muitos altos e baixos, mas para já neste europeu entrou com a força toda, com a gana toda. Foi um jogador que esteve muito bem da ponta, apenas falhou um golo, 4 remates, 3 golos, e foi um golo em que ele entrou com muito pouco ângulo, mérito também muito do guarda-redes, e também a execução de remate era muito difícil, mas foi um jogador que esteve em grande evidência, 6.9 de pontuação final, só não foi mais porque lá está a questão defensiva e porque também não apareceu muito mais no ataque, ainda que tenha sido o ponta que mais apareceu. O outro ponta direita, Miguel Alves, que entrou nos últimos minutos de jogo, aliás, eu acho que ele entrou na segunda parte lá para o meio, para o plano defensivo e também ofensivo, mas depois saiu, depois voltou a entrar, pá, já não me lembro, mas Miguel Alves teve um remate, um gol, sim senhor, falhou um 7 metros, terminou com a pontuação de 6.2, defensivamente nem esteve melhor nem pior que António Areia, nesse aspecto as pontas na defesa estiveram os 4 ao mesmo nível. Já em relação aos pivôs, e para terminar estas pontuações individuais, vamos começar por Daimar Salina, terminou com a pontuação de 6.9. Para mim, Daimar Salina esteve muito bem no plano defensivo, para mim foi o melhor jogador da nossa seleção em termos defensivos. Podem-me dizer, Daimar errou nisto, naquilo, exclusão disto, exclusão daquilo, mas o Daimar é um terceiro defensor. Os terceiros defensores aparecem muito mais que os segundos e os primeiros defensores, portanto é perfeitamente natural ele errar mais, mas também vai acertar muito mais e foi o que aconteceu. Foi, na minha opinião, o melhor jogador da nossa seleção no plano defensivo, ainda que tenha cometido um ou outro erro. No ataque, marcou 3 golos em 3 remates, 100% de eficácia, teve algumas situações de violação da área, mas não tanto como Vitória Torriza, que já lá vamos, e teve 2 minutos, não estou em erro, portanto foi o mais consistente em termos defensivos e em termos ofensivos, e portanto este 6.9. Por falar em Vitória Torriza, vamos olhar exatamente para ele agora. Terminou com a pontuação de 7.0, ele que na minha opinião foi o melhor pivô em campo da nossa seleção, ou melhor, não foi o melhor pivô em campo da nossa seleção, mas destacou-se e por isso é que teve uma pontuação mais alta que Daimar, vá, 1/10, porque realmente houve ali um aspecto importantíssimo e que por acaso não ajudou muito porque a nossa defesa estragou o nosso jogo por completo, mas foi um aspecto muito importante. E Torriza na primeira parte fartou-se de sacar 2 minutos aos jogadores islandeses porque eles estavam sempre a fazer aquelas faltas que eu referi, desnecessárias no processo defensivo, faltas sobre os pivôs naquelas lutas, e o Torriza conseguiu excluir muito jogador islandês. Por fim, na linha de pivôs temos Tiago Rocha, e Tiago Rocha terminou com a pontuação de 5.7. Eu acho, deixem-me dar aqui uma vista de olhos assim muito rápido, mas eu acho que Tiago Rocha foi o jogador que terminou com pior pontuação, exatamente. Isto, obviamente, na minha opinião. Um 5.7, onde ele, quando entrou, aliás, ele só participou no processo ofensivo, teve 2 situações para marcar golo, falhou as 2, e, portanto, como só foi aí que ele apareceu, acabei por lhe dar uma pontuação de 5.7, uma pontuação que é de nota menos, mas lá está, o Tiago Rocha, pá, pode ser que melhor, é assim, eu tenho que ser sincero, eu não estou à espera de um Tiago Rocha, de um super Tiago Rocha, como nós já vimos em momentos passados, mas estou à espera de um Tiago Rocha muito melhor do que isto, porque se este fosse o verdadeiro Tiago
Rocha, garanto-te que Paulo Jorge Pereira não o convocaria. Portanto, para Tiago Rocha estar convocado é porque ele é muito mais do que isto e nós sabemos que ele é muito mais do que isto e espero que ele melhore já no próximo jogo com a Hungria. Bem, gente, está feita a análise a este jogo. Espero que tenhas gostado. Não foi o resultado que nós queríamos. Já sabíamos que iria ser um jogo muito complicado. Eu pessoalmente estava à espera que Portugal conseguisse vencer a Islândia e seria muito importante que Portugal vencesse. Não conseguiu e, portanto, agora temos que jogar com aquilo que temos, que são mais 2 jogos, apenas mais 2 jogos para conseguir garantir uma passagem. Um jogo frente à Hungria, que eu acho que vai ser muito complicado. Um jogo frente aos Países Baixos ou Holanda, que pode ser complicado e pode não ser, vai depender em que condições estiver a Holanda à entrada para essa última jornada, porque a Holanda pode já estar apurada e fazer alguma gestão e Portugal beneficiar com isso. Vamos esperar para ver. Guys, obrigado por todo o apoio que tens deixado. Já sabes, daqui com vocês é Greg Dace. Até à próxima e fui.